Senhor, te damos glórias. Senhor, te bendizemos. Agradecemos pelo seu amor. Agradecemos pelo seu poder. Agradecemos pela sua misericórdia. Agradecemos pelo seu Espírito. Deus das nossas almas, Deus nosso Salvador. No seu grande amor, nós entramos no seu trono, permitidos pelo seu amor. E queremos, Senhor, nos humilhar, pedindo perdão de todos nossos pecados. Pedimos perdão de todas as nossas falhas, de todas as nossas ofensas que te causamos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Tu és o nosso perdoador, aquele que redime, aquele que dá graça e misericórdia. Assim, Senhor, eu te peço, juntamente com o seu povo que está acompanhando este culto, eu te peço pela misericórdia e pela graça, pelo perdão, pela sua compaixão por nós. Derrama, Senhor, sobre cada um de nós o Espírito novo, o Espírito Santo, o Espírito puro, o Espírito misericordioso. Faça de nós uma nova natureza. Dê-nos uma nova natureza. A natureza divina, a natureza do temor, temor a Deus. A natureza que obedece à sua palavra. Senhor meu Deus, sem ti nada podemos fazer. Sem ti nada podemos operar. Sem ti não podemos chegar a lado nenhum. Assim, papai, eu te peço que a sua destra, o seu espírito, a sua mão, nos dê a direção, nos leve a um outro nível, nos faça compreender, entender a sua verdade e nos dê ouvidos espirituais para que possamos ouvir a sua voz, para que possamos ouvir a sua palavra, para que possamos ouvir o seu falar no nosso coração e toda cegueira, toda surdez maligna seja retirada de nós, seja removida de nós, que a sua mão poderosa nos dê mais fortaleza, fortaleça-nos, Senhor, com o seu Espírito, nesta manhã, aos que estão nos hospitais, nas cadeias, em viagens, em concentrações, em todo lugar, nas quarentenas, nas suas casas. A sua mão chegue, Senhor, a sua mão chegue nessas pessoas, a sua mão toque essas pessoas, a sua mão visite essas pessoas, a sua mão renove essas pessoas, a sua mão liberte essas pessoas, a sua mão cura essas pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Permita, Senhor, que no mundo espiritual, toda rede estendida para o inimigo, estendida por Satanás, para controlar o povo de Deus, para controlar o sistema de Deus nas pessoas, toda rede diabólica seja desbloqueado, seja descomandado, seja descomandado, seja descomandado, seja descomandado, toda vigília, toda vigilância satânica, toda vigilância maligna que está sondando nas casas, nos corações, nos corpos do seu povo, essa vigilância seja cancelada, seja cancelada, seja cancelada, seja cancelada, seja cancelada. In the mighty name of Jesus, I pronounce, be cancelled in the name of Jesus Christ. Meu Deus, meu Pai, aquele que não consegue se levantar da sua cama, porque está preso pela doença, está presa pela enfermidade, haja soltura, haja soltura, haja soltura, haja soltura, haja soltura da sua saúde, em nome do Senhor Jesus. Aquele que estava triste, estava em amarguras por causa da ofensa, por causa de uma situação que aconteceu, desentendimentos, eu falo esse coração, receba soltura, receba soltura, receba paz, receba alegria. Deus,
Assim estamos iniciando este culto. Eu peço pela sua luz maior, luz do Espírito, glória do alto, sabedoria divina. Derrama, Senhor, a cada um de nós, para que o mundo das trevas, o mundo satânico, não tenha espaço em nós, não tenha espaço no povo de Deus, não tenha espaço nas famílias, não tenha espaço em todo o continente africano. Eu ordeno a labareda de fogo para que cubra a nação, cubra o povo, cubra Moçambique, todos os países, todo mundo seja coberto pela destra, seja coberto pela mão divina, seja coberto pelo poder divino. Assim, Senhor, continuaremos na sua graça, na sua presença, andando na direção da revelação divina. Permita, Senhor, que a cada uma das pessoas que está acompanhando este culto receba a impactação da renovação e novidades. O que estava morrendo, ressuscite nessa pessoa. O que estava se estragando, renove-se. Em nome do Senhor Jesus, o Satanás é proibido de tocar ao povo de Deus, de tocar aos filhos de Deus. Eu ordeno agora a vedação pelo sangue de Cristo e pelo poder do Espírito Santo. Senhor, assim que estamos entrando nas famílias, nas casas, nos corações, eu te peço que traga nessa pessoa que está me acompanhando. Oh, Father, thank you. Traga nessa pessoa, derrame sobre essa pessoa a mudança real, a partir do seu interior até o seu exterior. Derrama nessa pessoa o despertamento necessário para que receba a mudança e permaneça vencendo, para a glória de Deus vivo. Assim oramos, assim continuamos na presença de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado, nosso Deus. Haja sistema de Deus. Haja sistema de Deus, todo o povo de Deus. Aqui estou, nesta manhã, na presença de Deus. Não vou falar muito do lugar onde eu estou. Não vou falar muito do lugar onde eu estou, não se preocupe com isso. Aonde estás aí em casa, o que depende muito é o seu coração. Se o seu coração está aberto para Deus, não importa se estás num lugar bonito ou no lugar não bonito, estás em condições favoráveis ou não. Não se preocupe com isso. Preocupe-se com o coração aberto, o coração que quer ouvir Deus e quer temer a Deus. Preocupe-se com o coração que quer andar com Deus, coração que quer fazer as coisas da forma como Deus quer. Então, nesta manhã, Deus me mandou para aqui, para que eu tenha um culto pessoal. Mas o Espírito Santo me fez eu me lembrar de ti. Eu me lembrei de ti. Me lembrei do povo de Deus. Não estou falando só dos que fazem parte do culto, do ministério Atos dos Apóstolos. Não. Povo de Deus somos todos nós que aceitamos Deus como nosso Senhor e Salvador. Então me lembrei do povo de Deus que está fora do país, que está nos estrangeiros, que está neste país, os que estão nos hospitais, nas cadeias, os que estão em desespero. O coração de Deus entrou em mim nesta manhã. E me diz Deus que eu deveria ministrar uma mensagem da recuperação, da renovação. Uma mensagem que traz novidades para cada um de vocês, cada um de nós. Então, assim que está me acompanhando, me ouvindo, não te escape esta novidade de Deus. E eu sei que cada um de nós está esperando por tempo melhor. Está esperando pelo tempo melhor, não este. Este tempo que estamos passando é um tempo de uma escola dolorosa, mas é uma escola. Então, a ansiedade das pessoas, o desejo dos corações das pessoas é ver um outro tempo, experimentar nova coisa. O tempo de lamentações já chegou ao fim. Já está no nível em que os moçambicanos, todo mundo não quer mais ouvir lamentações.
O tempo de choros, o tempo de preocupações e medo já chegou ao topo. O povo de Deus, as nações, estão cansados de assistir mensagens que derrama pânico. O povo está sonhando, está desejando novidades. Então Deus me mandou falar com vocês que não tenham medo e ninguém se intimide. Deus, o nosso Senhor, o nosso Mestre, aquele que nos tirou da morte para a vida, aquele que usou alguém para nos nascer. Deus nos trouxe ao mundo. E Ele tem planos. Se ainda estamos vivos, Ele ainda tem planos conosco. Ele ainda poderá nos levar até o destino estabelecido, programado por Ele. Então, nada de medo, nada de pânico. Algumas pessoas, por causa das notícias que são bombardeadas, perderam a fé, perderam a coragem, perderam o temor, perderam a esperança. Escutem-me todos. Existem notícias, sim, mas existe uma outra notícia de Deus. A notícia de Deus é esta: os que confiam no Senhor jamais serão abalados. Os que confiam no Senhor jamais serão envergonhados. Os que confiam no Senhor jamais cairão derrotados. Esta é a nova notícia que vem através dos homens de Deus, que vem através dos médicos espirituais, servos de Deus. Os que confiam no Senhor não serão confundidos, porque o Senhor fará a guarnição, a proteção, até que se cumpra na vida do seu povo o que foi predestinado por Deus, o que foi programado por Deus. Então, por favor, o teu coração não se alarme. Eu quero chamar a atenção a todo mundo, principalmente ao país moçambicano. Moçambicanos, nós conhecemos a nossa situação aqui interna, coisas daqui da casa Moçambique. Nós conhecemos o sistema, como funciona do nosso país. Ninguém te dê um susto no seu coração. Nós sabemos que estamos num tempo difícil, mas também nós sabemos que o Deus que nos fez insistirmos nas tribulações. Eu dizia para alguém que os moçambicanos nasceram no sofrimento, cresceram nas doenças, cresceram em pânicos, cresceram nas guerras. O coração do moçambicano é um coração diferente de todos os corações que existem no mundo. O coração do moçambicano já não está muito mais chorando pelos problemas atuais. Os corações dos moçambicanos estão chorando pelas novas coisas, coisas novas, coisas melhores, coisas que irão trazer um novo mundo para Moçambique. Razão pela qual que tem que existir homens e mulheres neste Moçambique que abrem os olhos do povo, para que o povo não viva lamentando por causa do que existe, que lhes aflige, mas lutem e desejem sair deste nível para outro nível. E para que isso aconteça, tem que se calar a boca dos sustos, tem que se calar a boca dos medos, tem que se calar a boca dos pânicos, até que cada um diga: o Senhor nos dará vitória, e comecemos a nos preparar para não cairmos pelo caminho. Isto aqui não é o fim, ainda continuaremos, porque o Senhor é conosco. Alguém consegue me entender o que eu estou falando, né? Então, se todo mundo chora, se até os que deveriam trazer soluções choram, então é preciso que haja algumas pessoas usadas por Deus para parar no caminho e encorajar gente para que não morra pelo medo. O medo é a doença mais perigosa. Se vocês sabem bem, o medo é a doença mais perigosa. Porque sem fé, sem esperança, sem firmeza, mesmo com capacidade para vencer, você acaba fugindo da sua vitória. Então, o medo é o amigo maior do diabo. Uma pessoa que está cheia de medo, uma pessoa que está cheia de dúvidas, o diabo lhe aproveita. Quando muitas vezes os malfeitores, os enganadores, os corruptos
querem estragar a vida das pessoas. Eles usam medo. Bombardeiam pelo medo. Através do medo, as pessoas perdem domínio, o ladrão rouba. Através do medo, o ladrão entra, faz qualquer ameaça e o dono da casa, dono das coisas, abandona as suas coisas, o ladrão leva à força. Então, enquanto há medo, há pânico no coração de uma pessoa, mesmo a solução existindo por perto, acaba não sendo uma solução para ajudar essa pessoa. Então, deixa medo, meu povo, segura a verdade de Deus. Nós não estamos no mundo por uma falha. Nós temos um Deus que nos trouxe ao mundo. Tudo que acontece é uma dificuldade para o ser humano, mas não é uma dificuldade para Deus que nos criou. Então, é preciso que confiemos em Deus, usemos a inteligência que nos deu, usemos o conhecimento, usemos a ciência, mas baseados na segurança maior, Deus. Segurança maior, Deus. Segurança maior, Deus. Protetor maior, Deus. Médico dos médicos, Deus. Os nossos médicos estão fazendo o trabalho, estão fazendo o melhor, com limites. Sabe por quê? Eles não são Deus. Mas têm que fazer o que Deus lhes deu com o conhecimento e a ciência, reconhecendo que falta a parte de Deus. Todos os médicos, todos os presidentes, todos os ministros têm que fazer aquilo que é a capacidade, têm que fazer aquilo que convém a eles. Como algumas pessoas, dada a capacidade científica para saber lidar com algumas coisas do mundo, sabendo eles, reconhecendo eles que não são Deus. Depois de ele ter feito alguma coisa, tem que permanecer no coração deles que tudo depende de Deus. A vida que nós temos depende de Deus. A saúde depende de Deus. O conhecimento, a intelectualidade depende de Deus. A capacidade de descobrir coisas, descobrir remédios, de saber o que é necessário, não provém da ciência somente. Provém de Deus que dá o conhecer, até que o ser humano saiba o que já existe. Sabiam que até o remédio que está se usando por aí existia desde há muito tempo? Quem criou? É Deus. As plantas que nós estamos a assistir agora, essas plantas, essas árvores que se usam para remédios, quem as criou? É Deus. O fôlego da vida que nós respiramos, quem criou o fôlego? Quem criou a vida? É Deus. Então, se uma pessoa é liderada por Deus, fazendo o que ele pode, sempre se lembrará de Deus para que esteja ele, Deus, à sua frente, em primeiro lugar. Volto para o meu povo, volto para o povo de Deus. Deus nos dá a vitória. Deus nos levanta. Deus nos protege. Deus nos dá coragem. Deus nos firma na vitória. Não tenham medo. Nesta manhã, quero trazer uma palavra maior. Palavra de Deus. Palavra maior é a palavra de Deus. Não é a minha palavra. Eu não tenho palavra nenhuma. Desde que eu me converti, nunca tive uma palavra para pessoas. É Deus que diz, fala isto, diga isto. É Deus que diz, agora faça isto. Agora faça isso. Agora fala isto. Agora faz isso. Então, agora, nesta manhã, tenho uma palavra que Deus me diz, fala. Deus disse, fala a palavra para que as pessoas recebam cura. Para que as pessoas recebam libertação. Recebam a salvação. Para que a morte espiritual não entre nas pessoas. Deus me disse, fala esta palavra. Para que a morte espiritual não entre nas pessoas. Porque enquanto que as pessoas estão com medo, enquanto que as pessoas estão com dúvida, enquanto que as pessoas estão padecendo problemas físicos, problemas de alimentação, os problemas na sociedade, na família, problemas no casamento, existe uma morte espiritual que o diabo semeia nas pessoas.
Existe uma morte espiritual que Satanás alveja. Ele sempre se aproveita dos problemas, dos bloqueios. O diabo se aproveita daquilo que o homem não gostaria que lhe acontecesse. O diabo usa muito mais os tempos difíceis para semear a morte espiritual. Veja só, a morte espiritual é a mais perigosa do que a morte física. A morte física não é um problema maior, porque a morte física não se foge. Todos nós vamos morrer. Quando chegar o nosso tempo, vamos morrer. E não morreremos de forma igual. Por isso que alguns que morrem caindo de uma árvore, alguns morrem atropelados, alguns morrem nas águas, alguns morrem doentes na cama. Mas a Bíblia diz que todos vamos morrer quando chegar o tempo de morrer. E alguns morrem jovens, alguns morrem idôneos. O problema não é a morte física. Eu quero falar da morte espiritual. Porque a morte espiritual é a causa das maldições. A morte espiritual é a causa das epidemias. A morte espiritual é a causa das pragas. Pragas não tem cura. Pragas não tem cura. Em Sangana chama-se tungu. Pragas não tem curas. Mas pragas são os resultados da morte espiritual. O que é isto? Morte espiritual é quando o espírito do homem, é quando o ser humano se separa de Deus. Como que se separa de Deus? Quando não quer aceitar Deus governar no seu coração através da vontade de Deus, que é a palavra de Deus. Morte espiritual entra na pessoa quando não tem a comunicação com Deus, é individual. No seu individual, quando o seu coração não teme a Deus, quando a sua alma não tem temor a Deus, quando os seus instintos, as suas intenções não estão baseadas no temor a Deus. Então quer dizer que essa pessoa está morta espiritualmente. Estando morta espiritualmente, não viverá agradando a Deus. E não vivendo agradando a Deus, certamente irá seguir pelo caminho do Satanás, o caminho do inimigo de Deus, que é o diabo. E seguindo o inimigo de Deus, que é o diabo, logicamente o diabo vai despejar nessa pessoa tudo que tem a ver com a aflição. A maioria das pessoas não entende por que não saem das maldições. A maioria das pessoas não entende por que não saem das doenças, por que não saem das brigas, por que não saem da miséria, por que não saem da corrupção. É por causa da morte espiritual. A morte espiritual separa alguém, separa uma pessoa, separa o coração de uma pessoa de Deus. Separa, Deus fica por longe e a pessoa também vive por longe. E acontecendo esta distância, o diabo tem toda a oportunidade para tomar esta pessoa, usá-la como um escravo. É por causa da morte espiritual. Quando a pessoa não tem Deus, não venera Deus, não respeita Deus, não teme a Deus, vive de qualquer maneira, usa da sua vida como se fosse vida própria. Como quem diz, o nariz é meu, a orelha é minha, a barriga é minha, os pés é meu, eu vou cuidar da maneira como eu acho. Isso quer dizer que a pessoa está morta espiritualmente. Não tem nada que é meu aqui, porque eu fui criado. Eu tenho um dono que me criou. Ele tem o manual do meu viver. Se ele me criou, ele tem que me dar a condução da minha vida. Ele não pode estar de trás, ele tem que estar da frente para me conduzir naquilo que ele teve como objetivo da minha criação. Alguém está me ouvindo falando, né? Se Deus me criou, é que ele tinha objetivo para me criar. Então, se ele teve o objetivo de me criar, eu que fui criado, preciso de conhecer desses objetivos e seguir a ele, para que eu não viva separado. Já imaginaste uma criança de uma semana ou de um dia que foi nascida e depois a criança abrir a boca dizendo: mamãe, eu não te quero mais, papá, não cuida mais de mim, eu vou me cuidar sozinho. É por causa disso que cada um de nós nasceu, foi nascido, e vamos crescendo, vamos envelhecendo, ainda seremos filhos aos que nos nasceram. Uma pessoa nascida de alguém, que foi nascida por alguém, pode crescer, ter barba branca, ter cabelo branco, sempre será filho ao seu pai e à sua mãe.
Uma pessoa que foi criada por Deus, depois, mais tarde, por causa do dinheiro, por causa da fama, ou por causa da pobreza, ou por causa de uma situação, já não quer mais ser filho de Deus. Não quer mais ser liderado por Deus. Já não quer mais nenhuma direção de Deus. Logicamente, se faltar, o diabo vai pegar nessa pessoa e vai despejar nessa pessoa tudo aquilo que o diabo tem como inimizade contra Deus. O diabo é o inimigo de Deus. Então, os que não andam com Deus são aproveitados pelo diabo. Os que não observam a palavra de Deus são usados por diabo. Os vícios nós assistimos agora. A prostituição, o adultério, as brigas, as ofensas, os assassinatos, os roubos, a corrupção, os enganos, a soberba, as guerras que as pessoas se levantam para se matar num certo país, lutam entre eles, brigam toda hora pelo poder e pelas condições materiais. É por causa da morte espiritual. Isso é o resultado da morte espiritual. É por causa disso que se as pessoas não voltam para Deus, a temer a Deus, se as pessoas não reconhecem que não podem fazer nada deixando Deus, continuará esse espírito maligno atormentando as pessoas. Continuará o espírito maligno atormentando uma nação. Continuará o espírito satânico atormentando os países. Porque nunca existiu nada sem que alguém os criasse. Não existiu nada sem que o Criador criasse. Então, o Criador já criou. Nós somos criados. O mundo foi criado. Leia a Bíblia no Gênesis. Deus criou o mundo, criou a terra, criou as aves, criou as árvores, criou o mar. Depois disso, façamos o homem segundo a nossa imagem e a semelhança. Quando Deus fez o homem, depois o homem estava no jardim do Éden, na sua solidão. Deus disse, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma juntora, uma mulher, para que lhe corresponda. A palavra correspondência quer dizer que dar a necessidade necessária. Trazer o necessário na necessidade. Preencher aonde havia necessidade para que haja abundância ou haja solução. Então, a mulher foi trazida no homem como a solução para não haver a solidão. Mas hoje em dia, homem e mulher estão se mordendo, estão se ofendendo, estão combatendo uma guerra sem sentido, por falta de Deus, por causa da morte espiritual. Hoje em dia, homem e mulher somente se conhecem uma semana. Depois de 2 semanas, são lutas, são esfaqueamentos, são traições, é adultério. Isso tudo é por causa da morte espiritual. Meu povo, meu filho, minha filha, nunca, mas nunca parares de temer a Deus no seu coração. Nunca. Mesmo se encontrando no tempo difícil, mesmo passando fome, mesmo rejeitado por alguém por não partilhares a mesma corrupção, o mesmo erro, não deixa de temer a Deus no seu coração. Mesmo se na sua casa há pessoas que te induzem a pecados, para firme, não entre nesse pecado. Porque fazendo isso, Deus vai se agradar de você. No governo, aí na liderança governamental. Escuta-me, alguém está me ouvindo. Mesmo se os teus colegas estão lá participando em competições e máfias, e roubos, e desvios, não entra nesse espírito. Não entra na corrupção. Não entra no ganhar coisas pela morte do povo. Não entre no ganhar bênçãos malíficas, bênçãos erradas. Não entre no receber honra, enquanto que essa honra é pelo sofrimento da nação. Isso chamará a morte espiritual na sua vida. Isso vai acrescentar maldições na sua casa. Isso vai acrescentar problemas no seu país. Meu filho, mesmo se a tua esposa não te respeita,
Mesmo se os teus filhos não fazem como deveriam fazer, não entre numa prática pecaminosa por causa dos problemas da sua casa. Busca a Deus. Vai na sua palavra. Diga: Senhor, ensina-me. Eu quero saber o que fazer. Senhor, dê-me a direção. Eu quero saber o que fazer. Não faça o que a maioria faz. A maioria trai a esposa. A maioria depois abandona filhos. A maioria depois vai aos falsos profetas. Vai e procura lá coisas erradas para poder se socorrer. Depois acrescenta demônios. Depois acrescenta maldição. Tema a Deus no seu coração. Tenha um coração que não se aparta de Deus. Verás que a morte espiritual, o teu espírito não estará sozinho. O teu espírito não estará sozinho. A morte espiritual é a separação entre o espírito do homem com o seu Criador Deus. Mas quando alguém teme a Deus, obedece a Deus, o espírito do homem está toda hora em ligação com o espírito de Deus. É disso que Deus está me falando. Para que ninguém seja mortificado. Ninguém morra por causa dos tempos em que estamos passando. Ninguém venda o seu corpo. Ninguém entre em pânico. Ninguém entre na mata. Ninguém saia de Deus por causa do que estamos a passar. A morte espiritual leva pessoas para o inferno. A morte espiritual é o que faz as pessoas, quando morrerem, ir ao inferno. Porque quando viviam na terra, não andavam aliados com Deus. E alguém me diz: profeta, eu vou à igreja. Eu também oro na minha casa. Não estou falando de ir à igreja, não estou falando de orar em casa. Estou falando do temor, da obediência, do seu coração 24/24, mesmo quando o tempo está não favorecendo. Mesmo quando as coisas não param contigo. Mesmo quando os amigos te abandonam por causa da fidelidade. Mesmo quando o seu marido não quer nada saber de você, porque você não entra nas práticas de curandeirismo. Mesmo se você está vendo que as pessoas estão me abandonando, porque eu não quero segui-las nos caminhos errados. A morte espiritual. Estou falando de alguém que, quando está para fazer o correto, se encontra a fazer o errado. Isso chama-se morte espiritual. A vida espiritual é quando a pessoa não vai no caminho da maioria, mas vai no caminho da verdade, forma correta que agrada a Deus. Chama-se vida espiritual. A pessoa, quando faz isso, está vivo espiritualmente. Estar vivo espiritualmente não é quando alguém canta muito. Não é quando alguém tem uma igreja maior ou pequena. Não é quando alguém está orando 24 horas. Não. Alguém pode estar a orar 24 horas é quando está morto. Uma pessoa pode orar 24 horas, jejuar muito, é quando está morto. Como que está morto? Os caminhos que a pessoa leva depois da oração. As intenções que a pessoa tem, mesmo fazendo coisa boa. Sabia que alguém pode fazer coisa boa para ser vista ou para ser visto? Enquanto as intenções não é fazer coisa boa, é vender a sua honra ou é chamar honra ao seu nome. Essa pessoa está morta espiritualmente. Alguém diz: mas aquele é homem de Deus, aquele é mulher de Deus, aquele é um bom presidente. As intenções, quando não forem para agradar a Deus no bem que a pessoa está a fazer, se forem intenções erradas do egoísmo, intenções de egoísmo, intenções da vanglória, intenções de esconder um erro, fique sabendo que mesmo apresentando boa coisa, a pessoa está morta espiritualmente. Deus não olha muito o que nós falamos. Agora estou falando aqui. Depois de eu falar daqui, vou sair, vou viver com a minha família. É de lá como vai ser notório se estou morto ou estou vivo. Como é que vou viver com a minha família? De que forma? O que é que estou usando na minha casa? Qual é a linguagem? Qual é o comportamento? Quais são os procedimentos entre eu com a minha família e na minha sociedade?
e com os irmãos da igreja, e com o público em geral. Quais são as formas corretas que Deus me ensina, que estamos a usar? É isso. Quando nós usamos, se nós usamos a palavra, a forma correta, somos chamados de vivos espiritualmente. Não porque oramos muito, não porque jejuamos muito, não porque profetizamos, não porque expulsamos demônio, não porque damos um saquinho de arroz a um necessitado. Não, não é isso. O vivo espiritual é quando nas suas intenções do coração faz aquilo que agrada a Deus com o temor. O desejo do coração é apresentar temor, respeito a Deus. Não é alguém me ver, não é alguém me reconhecer, não é alguém bater palmas para mim. Isso não é ser vivo espiritual. Alguém faz as coisas com uma intenção de ser agradável a Deus. Alguém faz o que faz, seja na sua casa, seja no serviço, seja na igreja, seja em qualquer coisa. Faz com um intuito profundo de ser agradável a Deus. Mesmo agora estou falando aqui, tem uma intenção por dentro que você não está vendo. Essa intenção é o que Deus vê. Esse objetivo que me faz eu falar aqui é o que Deus vê. Deus não vai bater palma porque eu trouxe um culto ou estou cultuando. Deus vai bater palma quando descobrir que no meu coração não quero com que o povo morra. Isso é o que agrada a Deus. Não porque quero que tu me veja como um homem de Deus para você. Não. Quero com que Deus não permita com que o seu povo morra. Então, o meu objetivo, o meu desejo é o desejo de Deus. Isso se fala no coração. Ninguém mora. Ninguém mora. Essa morte espiritual alvejada por Satanás não alcança a sua vida. Essa morte, essa frieza. A frieza é quando a pessoa vinha fazendo o correto, depois começa a diminuir, começa a diminuir, começa a diminuir, começa a sair do correto, começa a parar de orar, começa a parar de perdoar, começa a parar. Isso chama-se frieza espiritual. A pessoa está se esfriando, fazia bem corretamente, perdoava pessoas, falava a verdade com a sua boca, mas começou a entrar nas mentiras, começou também a falar coisas que não têm sentido, começou também a acrescentar o sim por não, o não por sim, começou depois a desejar coisas dos outros, começou já a cobiçar o que não poderia cobiçar. Isso já chama-se frieza. A pessoa está se esfriando, está se tornando frio. Depois da frieza entra a morte. Então Deus me mandou para aqui. Nada de morte espiritual. Nada de morte espiritual. Nada de morte espiritual. Esse despertamento vai trazer uma bênção muito grande. O Senhor me falou de renovação e novidades. Não estou brincando. Renovação, e alguém me dizia, e logo no mês de novembro, eu vim anunciando, novembro do ano passado, eu vim anunciando, 2020 é um ano da renovação, todo mundo vai precisar de ser renovado. Não está acontecendo agora. Alguns diziam que 2020 é um ano das grandezas, outro é um ano da prosperidade. Não está nada errado. Mas o Senhor me mostrou que todo mundo vai se cansar. E todo mundo irá precisar de ser renovado. Porque alguns vão perder a fé. Alguns vão perder casamentos. Se alguém esteve num discurso que eu ensinava nos domingos, falei da traição. Que os países, até os presidentes, até as famílias vão se trair. Por causa de 2020, o que vai acontecer? Até que haja renovação. Para que as coisas que estavam se destruindo sejam renovadas. A saúde agora está sendo destruída, precisa ser renovada. 2020 é o ano da renovação. O ponto número 1 da renovação é a vida espiritual. É sermos vivificados espiritualmente. Sermos renovados. A vida espiritual, a vida de temor com Deus. Sermos renovados. As intenções puras, corretas. Sermos renovados. O respeito. Aquele respeito de saber
isto aqui não se faz, isto aqui não se fala. Não posso cobiçar a esposa de dono, não posso cobiçar o marido de dono, não posso roubar coisas. Isso tem que ser restaurado, renovado em nós. Quando for renovado, a morte espiritual desaparece. Começa a vida espiritual. E com a vida espiritual, tudo que fazemos é abençoado. Abra comigo a palavra de Deus. No livro de Tiago. Vai ao Tiago. Thank you, Holy Spirit. Abra Tiago, meu filho. Se tens a sua Bíblia no telefone, abra aí. Tens a Bíblia em casa, pega a Bíblia. Tiago. Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1. Abra Tiago capítulo 1. Abra Tiago capítulo 1. Já encontrei o Tiago aqui. Abra Tiago capítulo 1. Abra Tiago capítulo 1. Conseguem ver o versículo 19? Tiago capítulo 1. Vamos ler Tiago capítulo 1, 19 até 25. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Estás a ouvir, né? Versículo 19. Diz o seguinte: portanto, meus irmãos, amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir. Seja preparado para ouvir. Quer dizer que tenha cautela, tenha calma, ouça, mas não corra para falar. Porque a Bíblia diz no livro de Provérbios, na multidão de palavras há pecados. Quando a pessoa corre para falar, corre para responder, corre para criticar, corre para chamar nomes, está pecando, vai falar coisas que não deveria falar. Ouça, continua. Versículo 19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Quer dizer que mesmo alguém te ofendendo, sem conhecer a justa causa, não corra para ficar irritado, não se ira logo, aprenda com essa ofensa, tire um aproveitamento por essa acusação. Essa bagunça de desentendimento está acontecendo aí. Não te ofenda. Seja tardio em ficar irritado. Tira tempo, tenha paciência. Observa o que está acontecendo com essa pessoa que está te ofendendo. Ou o desentendimento. Não corra para falar. Não corra para interpretar coisas. Fique calmo. Be quiet. Be quiet. Be calm. Esteja quieto. Retarda a sua ira. Não seja uma pessoa que se ofende facilmente. Não seja uma pessoa que fala, responde facilmente. Senão vais morrer espiritualmente. A morte espiritual entra assim. Pessoas se irritam facilmente. Pessoas falam facilmente. E acabam falando que ofende Deus. Versículo 20. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Quando a pessoa está irritada, não faz o que Deus quer. Faz o que o seu sentimento lhe manda, porque está irritado. 21. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade da malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada. Qual pode salvar as vossas almas? Recebei em vós a palavra com mansidão, a palavra enxertar. Enxertar é como se fosse cortar uma árvore aqui, cortar uma parte e colocar uma outra parte da árvore na árvore. Crescer juntos e a árvore que foi colocada aqui pegar a natureza da outra árvore. A palavra de Deus que eu estou enxertando em você vai fazer você pegar a natureza de Deus. Por isso que receber, a Bíblia diz recebei, e amukelan, receive,
Recebei com mansidão. Mansidão, essa é uma coisa massa, um coração manso. Com olova. Recebei com mansidão a palavra enxertada em vós, porque trará a salvação da sua alma, da minha alma. O que é salvação da alma? É a vida espiritual renovada. É o temor a Deus. É salvação isso. É não andar pelos caminhos que vínhamos usando. Começarmos nova vida com Deus. E alguém me diz, eu já fui salvo. Mas observa lá os teus caminhos. Observa lá a sua linguagem. Observa lá o teu coração se ofende rápido ou não. Observa lá o que falaste ontem. Como que cuidaste do assunto. Você vai concordar comigo que nós precisamos da renovação espiritual. Alguns de nós, como homens de Deus, não pregamos a palavra de Cristo. Pregamos críticas contra outros homens de Deus. Alguns, como homens de Deus, nós somos, alguns de nós, além de trazer solução para que as pessoas conheçam a verdade de Deus, falamos de homens de Deus falsos, e não falamos que é a verdade de Deus. Estamos perdendo a vida espiritual, estamos morrendo e começamos a sentir o ciúme dos outros. Começamos a sentir a inveja dos outros. Começamos a criticar os que estão fazendo o que poderá nos ensinar. Por isso que a Bíblia diz que seja tarde no falar. Não se irrita facilmente. Receba a palavra com coração suave. Coração que dá para aceitar o que Deus está falando. Para poder ficar no seu coração e dar frutos. Conclua comigo. 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o espelho, o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Uma pessoa que é ouvinte, não é praticante da palavra, depois de ter ouvido, esquece de falar, esquece de fazer o que estava a ouvir. Depois de ter ouvido, esquece de sair do pecado. Depois de ter ouvido, esquece de perdoar. Volta a cometer de novo os erros. Volta a cometer de novo a prática pecaminosa. Volta a falar mal de novo. Estou tentando te falar que depois desta palavra, mude os hábitos. Ore a Deus comigo. Senhor, muda os meus hábitos. Senhor, tira da minha cabeça a ofensa que está falando, do meu coração. Senhor, dê-me um comportamento de calma. Faça-me ser diferente a partir de agora. Educa-me, Senhor, para que eu viva como seu filho. Traz um novo coração no meu coração. Coração do Espírito Santo. Coração que perdoa. Coração que ama o próximo. Coração que não aceita cometer coisas pecaminosas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, te agradeço por esta palavra. Palavra sua que está vindo para nós. Palavra sua que está entrando no nosso coração. Palavra sua que está mudando a quem está recebendo. E esta palavra seja enxertada no coração do seu povo. Seja plantada, seja semeada no nosso coração. E seja arrancada o espírito maléfico, o espírito da morte, os demônios que matavam a nossa espiritualidade, a nossa aliança com Deus, sejam removidas, sejam retiradas do nosso coração. Em nome do Senhor Jesus, eu estou orando, estou declarando, Senhor, a cada um de nós, homens e mulheres, que estão acompanhando este culto, em direto, e aqueles que também virão acompanhando este culto, que recebam a mão poderosa de Deus. E tudo que estava em desordem, a morte espiritual planejada por Satanás, para esse homem, para essa mulher,
seja cancelada em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa morte o diabo tinha falado, planejado para que a pessoa perdesse a confiança de Deus, para que perca o temor a Deus. Eu estou ordenando essa morte maligna, saia dessa pessoa, saia desse coração agora, em nome do Senhor Jesus. Permita, Deus, que a cada um de nós, a cada homem, cada mulher, por onde estiver, seja localizado pela vida, renovação, novidade. A partir de hoje, seja renovado esse homem, seja renovado essa mulher. Tudo que fazia do erro, seja retirado agora, seja retirado agora, seja retirado agora. Todo erro, todo vício, todo pecado, todo mau desejo, toda linguagem errada, saia dele agora, saia dele agora. Eu ordeno hoje, entra novo espírito, haja novidade. Entra nela, entra nele, entra nela, entra nele. Em tudo que a pessoa a partir de hoje vier a fazer, haja novidade, 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 haja novidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Satanás, você que afligia esse corpo, você que afligia essa alma, você que afligia essa saúde, você que atormentava com mau sonho, você colocava rebeldia e falta de respeito, você que fazia essa pessoa ter vícios, você que não deixava essa pessoa dormir, saia em nome de Jesus. Eu te mando embora com o fogo de Deus agora. Você que está doente, toca na tela agora. Você que tinha uma doença, toca aí na tela do seu telefone. Toca na tela, toca na tela, toca na tela. Você que não dormia nas noites, sonhava comer, sonhava dormir com alguém. Toca na tela, esse demônio vai te abandonar. Alguns de vocês estão me assistindo, vão vomitar agora, estou falando. Alguns vão manifestar aí em casa. Por favor, tenham cuidado. Eu estou vendo o poder a entrar nas casas hoje. Estou vendo o poder a entrar nas famílias, nos corpos agora. Receba fogo da cura da libertação. Receba fogo da cura da libertação. Receba fogo da cura da libertação. In the mighty name of Jesus. Fogo está entrando agora a partir da sua cabeça, nos teus olhos. Está subindo, o fogo está descendo até a barriga. Você que não andava, você que não dormia nas noites, estou ordenando, seja restaurado pelo poder da mudança em nome do Senhor Jesus Cristo. O que Satanás tinha semeado em você, sai, 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 em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro hoje, receba a mudança, receba a renovação e seja renovado. E as novidades começam acontecendo agora. Começa a acontecer agora, começa a acontecer agora. Começa a acontecer agora, começa a acontecer agora. Começa a acontecer agora. Novidades, se realiza agora. Se realiza agora, se realiza agora, se realiza agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo nas nossas vidas. Diga, eu recebo. Diga, eu recebo. Diga, eu recebo a minha renovação. Diga, eu recebo a minha libertação. Diga, eu recebo o meu perdão. Carabachaca. Diga, eu recebo as novidades. Diga, eu recebo. A partir de agora, eu vou começar a viver o correto. Eu vou andar nos caminhos de Deus. Diga, eu vou perdoar quem me ofender. Eu vou restituir o que eu tinha segurado de alguém. Eu vou abandonar os caminhos errados. Eu vou me afastar do grupo dos que comportam-se mal. Eu vou sair desses pensamentos que não agradam a Deus. Diga obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, meu Deus. Agradeça a Deus, agradeça. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, Pai Santo. Deus das nossas almas. Deus dos nossos espíritos. Agradecemos ao seu nome. Bendito seja o seu nome. Que daqui em diante, Senhor, Moçambique, todas as partes do mundo, a mão de Deus, a mão divina, vá fazendo renovação e novidades. Permita, Pai, que presidentes te conheçam e te dê os seus corações, para que lidam com o povo no temor ao Senhor. Papai, te louvamos, te agradecemos, que esta mensagem, que este Espírito seja permanente, em nome do Senhor Jesus. Assim oro, assim declaro, para a glória de Deus vivo. Amém, amém e amém.
Deus abençoe a todos. Brevemente eu voltarei quando Deus me permitir. Vou voltar quando Deus me permitir durante a semana para trazer a palavra. Não brinquemos nem um minuto. Não brinquemos nem um segundo. Olha bem quão Deus nos ama. Não deixemos o diabo nos enganar nem um minuto, nem um segundo. Passa este vídeo para algumas pessoas que estão precisando. Partilhe este vídeo para que as pessoas ouçam Deus e sejam renovados e recebam novidades. Eu estou vendo esta palavra